Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse webinar da Hana Instruments. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe de consultoria técnica da Hana e hoje a gente vai ver um pouquinho, conversar sobre a portaria MS 888 e também ver sobre como a gente consegue otimizar as nossas análises focando em físico-química, tá? Lembrando que nós não prestamos consultoria em sentido de compreender ou aplicar essa norma, tá? Nós somos fabricantes de instrumentos, então nós vamos conversar sobre esse foco, né? Sugerir equipamentos que a gente consegue utilizar para realizar nossas análises físico-químicas, tá? Então, coloquei aqui até o cronograma, né, sobre o que nós vamos falar. Inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação da Hana para vocês, para quem não conhece, e depois a gente entra mais a fundo no padrão de potabilidade, né, na parte físico-química, tá? Então, a Hana Instruments, ela é uma empresa italiana que foi fundada em 1978, né? E hoje já está presente em mais de 40 países, tá? Nós temos 4 fábricas, sendo as principais na Romênia e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós temos o nosso escritório, né, que fica aqui em São Paulo, não tem nenhuma fábrica aqui, em Barueri, tá? Então, o nosso escritório onde fica o estoque local, assistência técnica, toda a parte administrativa, o nosso laboratório para testes de aplicação, né? Então, a nossa filial aqui no Brasil fica em São Paulo, tá? A Hana é focada em instrumentação eletroanalítica, tá? Então, aqui vocês conseguem visualizar as nossas famílias de produtos. Então, nós trabalhamos com medidores desde bolso até bancada, processos que realizam leitura de pH, íon seletivo, oxigênio dissolvido, da indústria, né? Então, indústria alimentícia, análises ambientais, pesquisa, enfim, tudo que necessita o controle de qualidade, nós fornecemos instrumentos para essas análises, tá? E, claro, nós fornecemos também todos os reagentes e as soluções que são necessárias para a utilização desses nossos instrumentos, tá? Hoje vocês vão conseguir conhecer um pouquinho mais sobre alguns deles que nós vamos conversar aí ao longo dessa apresentação, tá? Então, entrando um pouquinho mais a fundo agora no nosso tema principal de hoje, é só lembrando que aqui nós temos uma aba de perguntas, então se eventualmente algum de vocês quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, podem ficar à vontade, tá? Que ao final eu vou verificar e aí a gente consegue conversar melhor, tá? Então, sobre a portaria do Ministério da Saúde, né, 888, ela foi publicada e entrou em vigor em 2021, né, em maio de 2021, e é uma norma que nos diz, né, regulamenta sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo, né? Então, lá na norma, vocês vão conseguir ter acesso à informação completa, né? Claro que essa apresentação não substitui a leitura e o estudo da norma na íntegra, né? Aqui nós vamos ver só alguns pontos principais focados no nosso interesse de físico-química, tá? E lá vocês conseguem encontrar todos esses tópicos, né? Quem é responsável por fazer cada parte, as exigências, né? Qual é o padrão completo, não só físico-químico, mas também microbiológico, de quanto em quanto tempo essas leituras e verificações precisam ser feitas,
né, penalidades, enfim. Na norma vocês conseguem ter informação na íntegra, tá? Aqui nós vamos ver alguns tópicos de algumas dessas sessões, tá? Então, primeiro a gente precisa entender qual é o objeto dessa portaria, né? Então, ela é destinada à água de consumo humano, tá? Seja a água aqui, ó, proveniente do sistema de abastecimento de água, solução alternativa de abastecimento, coletiva e individual, e carros-pipa. Então, toda a água aí que está relacionada ao nosso consumo precisa seguir as previstas por essa portaria, tá? E estão sujeitas à vigilância. E aí, então, focando em fisicoquímica, né, a norma nos diz, né, nos dá um guia com relação às metodologias analíticas que nós precisamos seguir para analisar esses parâmetros, né? Então, lá no artigo 22 dessa portaria, nós temos essas metodologias aqui que vocês estão visualizando. Então, eles indicam tanto o Standard Methods, que é bastante conhecido, né, com as metodologias para análise de água dos mais diversos parâmetros. Nós temos todas as regulamentações de lá, né, e é um livro que é publicado pela AFA, né, e são associações americanas, tá? E aí a gente também tem a EPA, né, que é a Agência de Proteção Ambiental, também americana, e também ISO ou outras normas propostas pela Organização Mundial da Saúde. Então, essas são as normas que a portaria nos indica, né, para seguir, para analisar aí os nossos parâmetros necessários, tá? E aí, então, tendo ciência das normas, né, a gente pode começar a conversar um pouquinho mais sobre o que exatamente a gente precisa analisar, né? Então, entrando já na parte do padrão de potabilidade em si, nós temos esse artigo 28, né, que diz o seguinte: para a garantia da qualidade microbiológica da água, em complementação às exigências relativas aos indicadores microbiológicos, deve ser atendido o padrão de turbidez, expresso no anexo 2. No final, tem algumas informações a mais sobre esses anexos físico-químicos, tá? Mas então, o que a gente tem aqui? Que a turbidez é um dos parâmetros utilizados aí para a gente ter um controle com relação à qualidade microbiológica da água, né? Então, ele diz que entre 5% dos valores permitidos de turbidez superiores ao valor máximo permitido, né, para água subterrânea pós-desinfecção, o limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de até 5 UT. E aqui nós temos uma observação importante. Esse UT significa unidades de turbidez, tá? É muito comum nos instrumentos nós termos a leitura expressa em NTU, FTU, né, que são unidades de turbidez também. Então, a conversão é 1 para 1, elas são unidades equivalentes, tá? Claro que, eventualmente, aí vocês podem encontrar alguma unidade diferente e que possa ter um cálculo, aí algum fator de correção, tá? Mas de UT para NTU e FTU são as mais comuns, tá? É 1 para 1, elas são equivalentes. E aí nós temos aqui também, em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatório e rede ou ponto de consumo, deverá atender ao valor máximo permitido de 5, tá? E aí, eu já vou mostrar logo mais para vocês algumas opções que nós temos para conseguir trabalhar com turbidímetros, tá? Sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água que utilizam mananciais superficiais devem realizar um monitoramento mensal de que eles recolhem nos de água.
né? Então, aqui ele está sempre relacionando a turbidez com a qualidade microbiológica. 5% das amostras podem apresentar valores de turbidez superiores a 0,3 unidades de turbidez, né? O limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser menor ou igual a 1 para filtração rápida. E aqui nesse último tópico que eu coloquei, né, nós temos que, se nós tivermos a comprovação de todos os filtros do sistema de tratamento estão sendo eficientes, deixando a nossa água com turbidez inferior a 0,3 unidade de turbidez, né, a gente não precisa realizar esses ensaios, tá? Então, são valores aí de turbidez que vocês precisam ter em mente, né, que nós precisamos monitorar para verificar se está dentro ou não do especificado por essa portaria, tá? Então, aqui eu coloquei algumas imagens de medidores de turbidez que a Hannah trabalha, né? Todos eles são bem parecidos, a diferença são recursos, né? Quantidade de pontos na curva de calibração, se é portátil ou se é de bancada, né? Mas todos eles atendem aquelas normas que a portaria prevê, né? Então, nós temos modelos que atendem a EPA, modelos que atendem a ISO, né? Então, a gente pode utilizar esses medidores tranquilamente para fazer essas leituras de turbidez, né? E o que é bastante importante? A turbidez, ela está relacionada à quantidade de sólidos suspensos ali, né? De partículas que a gente observa na nossa amostra. Então, esse instrumento, ele mede o quanto de luz a amostra está desviando, tá certo? Então, a gente tem que colocar a nossa amostra em uma cubeta, que é um recipiente de vidro, né? E inserir no instrumento para que ele nos faça a leitura, tá? E como a norma prevê valores de turbidez bastante baixos, né? Tem esse aqui, 0,3 ou até 1, uma dica para quem trabalha com turbidez é o cuidado com as cubetas, tá? Os nossos instrumentos, eles acompanham um óleo de silicone e ele tem um índice de refração igual ao do vidro da cubeta, né? E é uma boa prática nós passarmos esse silicone na parte externa do vidro, justamente para deixá-lo totalmente uniforme, para que não traga nenhum tipo de interferência para as leituras, tá? Então, isso passa a ser mais relevante quando nós estamos trabalhando em faixas baixas, como é o caso, tá? Então, fica aqui uma dica, né, uma orientação bastante importante a respeito dessa questão da manutenção das cubetas para análise de turbidez, tá? E aí, então, seguindo, né, com as diretrizes do padrão de potabilidade, a gente tem também a parte que diz respeito à desinfecção da água, né? Normalmente, quando a gente está tratando de desinfecção, a gente está falando de cloro, né? Ou também pode ter a adição de ozônio, ou utilização de ultravioleta para matar os micro-organismos, né? Então, a gente vê aqui que ele nos dá os valores máximos permitidos, né? A faixa ali que a gente precisa trabalhar da concentração de cloro, por exemplo, né? Então, aqui no artigo 32, é obrigatória a manutenção de no mínimo 0,2 ppm de cloro residual livre ou 2 ppm de cloro residual combinado ou de 0,2 ppm de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição, tá? Aqui, miligramas por litro e ppm é a mesma coisa, tá? É a mesma unidade, é 1 para 1 também. E logo mais para frente eu já vou explicar para vocês a diferença entre esse cloro residual livre, cloro combinado, tá? Para que vocês consigam ter uma ideia melhor do que se trata, tá? Mas basicamente, então, o cloro, né? Geralmente o hipoclorito é adicionado na água para matar os micro-organismos, né? Fazer a desinfecção. E só que ele é uma substância volátil, né? Então, por isso a gente tem que ter o controle, que a gente pode começar a perder esse cloro
ao longo do tempo, né? Principalmente quando a temperatura está um pouquinho mais elevada. Então, é um parâmetro bastante importante de se monitorar, tá? E ainda sobre a desinfecção, né? No caso do uso de ozônio ou radiação ultravioleta como desinfetante, deverá ser adicionado cloro ou dióxido de cloro, de forma a manter o residual mínimo no sistema de distribuição, de acordo com o artigo 32. Então, essa questão de no mínimo 0,2 de cloro livre, tá? Para a gente manter na rede de distribuição. E aí aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de instrumentos que nos permitem fazer a verificação, né, a medição de todos esses itens que estão aqui destacados, tá? Então, cloro livre, o dióxido de cloro combinado a gente consegue calcular, tá? A partir de outras leituras, como a gente vai ver mais pra frente, ozônio, tá? Então, todos esses parâmetros, eles podem ser lidos via uma técnica que se chama fotometria, né? Então, esses instrumentos, eles têm um sistema óptico com uma lâmpada bem parecido com o do turbidímetro também, né? Mas aqui a gente está medindo a coloração da nossa amostra, tá? Então, cada um daqueles parâmetros tem um reagente específico, né? Por exemplo, o cloro livre tem um reagente, o dióxido de cloro tem outro reagente. E aí a gente adiciona esse reagente na nossa amostra, né, na água, e aí ele vai dar uma coloração. De acordo com a concentração, a cor vai ficando mais escura, né, por exemplo, mais forte. De forma geral, né, existem alguns métodos, como por exemplo no caso do fluoreto, que a curva é invertida, tá? Mas assim, de forma geral, a coloração vai mudar de acordo com a concentração, e aí o instrumento já nos dá a leitura direto em ppm, tá? Então, é assim que esses instrumentos trabalham. Quando a gente fala de fotometria, é isso, a gente adiciona um reagente específico na nossa amostra e ela vai ficar colorida de acordo com a concentração do que a gente está analisando, tá? E aí nós temos diversos tipos de equipamentos dessa família, né? Tem a linha Checker, que é essa menorzinha. Esse HI701 é o medidor de cloro livre, ele é bastante conhecido, talvez muitos de vocês até já tenham visto ou trabalhado com ele, né? Bastante simples para fazer medições ali em campo mesmo, tá? E aí a gente tem essa família 97, que são esses medidores branquinhos. Eles já armazenam as leituras, tem mais recursos, né? Eles vêm numa maleta de transporte. Então, é um pouquinho mais completo que a família Checker. E essa família 83, por exemplo, são medidores multiparâmetros, tá? Então, eles fazem aí, nós temos diversos modelos que chegam até 90 metodologias, por exemplo, né, de diversos parâmetros. Então, o que acaba mudando entre os instrumentos é basicamente a quantidade de recursos que eles nos oferecem, tá? E aí aqui são exemplos, então, desses medidores. Seguindo aqui com a potabilidade ainda, nós temos também especificações de concentração de ferro e manganês, tá? Então, o ferro não pode ultrapassar 2,4 miligramas por litro e o manganês 0,4, tá? Então, também é necessário monitorar esses parâmetros para atingir o padrão organoléptico. Padrões organolépticos são aqueles que a gente consegue detectar, seja visualmente ou pelo sabor, pelo cheiro, né? Então, por exemplo, se a água tem muito ferro, ela começa a ter uma coloração mais amarelada, né? Então, são padrões que alteram a água de forma que nós conseguimos sentir de alguma forma, tá? Então, ele destaca aí o ferro e o manganês como parâmetros importantes nesse sentido, tá?
E esses dois parâmetros também são monitorados via fotometria. Tá? Então, eu coloquei aqui até de exemplo um checker que faz a leitura de ferro, né? Os checkers, eles são um parâmetro único, então é um modelo para cada analítico que a gente deseje monitorar, tá? E o 83300, né, a família, que é o multiparâmetros. No artigo 39, nós temos, então, também uma orientação com relação à quantidade de nitrito e nitrato, tá? Mas aqui é um ponto de atenção, é bastante interessante isso, né? Ele não nos estipula um valor máximo permitido de concentração para cada um, mas sim a soma das razões das concentrações, né, de nitrito e nitrato. Tem um valor máximo permitido, tá? Então, no anexo 9 a gente vai ver mais para frente que tem os valores certinhos, mas a soma das razões das concentrações não deve ser 1. Então, a gente teria que analisar o nitrito, analisar o nitrato e fazer a razão entre eles, tá? E aí nós temos também, por fotometria, métodos para analisar nitrito e nitrato. Tá? E aqui nós temos algumas informações sobre questão de plano de amostragem. Tá? Então, a gente tem o SAA e o SAC, né, o sistema de abastecimento, deve analisar pelo menos uma amostra semestral da água bruta em cada ponto de captação, com vistas a uma gestão preventiva de risco. Então, é para a gente ter uma ideia de como o sistema ali está se comportando, né? Então, nos SACs, né, que são essas soluções alternativas coletivas, a gente precisa monitorar quando o abastecimento de água é suprido por manancial superficial. Nós precisamos analisar todos esses parâmetros: demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, turbidez, cor verdadeira, pH, fósforo total, nitrogênio amoniacal total. Tá? E alguns parâmetros inorgânicos, outros parâmetros, né? E os sistemas, quando esses mesmos sistemas, né, de soluções alternativas coletivas tem água suprida por manancial subterrâneo, tem que ser esses outros parâmetros: turbidez, cor verdadeira, pH, fósforo total, nitrogênio amoniacal, condutividade e outros parâmetros, tá? Então, todos esses que estão destacados em azul são os que nós conseguimos atender com os nossos instrumentos, tá? Então, eu até coloquei aqui uma foto de um medidor multiparâmetro, que é o 9894. Esse é um dos instrumentos que nós mais trabalhamos, né? Principalmente envolvendo essas análises ambientais em campo, né? Seja análise a baixa vazão, em poços, né, análises ambientais em campo, ele é um medidor que é bastante robusto, bastante utilizado, tá? Essa foi até uma pergunta, né, que foi feita para nós, e esse medidor, ele faz pH e ORT, condutividade, oxigênio dissolvido, e todos os parâmetros relacionados aos cálculos da condutividade, né? Então, resistividade, salinidade, tudo isso a gente consegue fazer com esse medidor, tá? Então, eu trouxe aqui a foto dele para que vocês conheçam também esse modelo, tá? E os demais parâmetros, DQO, cor, fósforo total, nitrogênio amoniacal, todos eles são feitos também via fotometria, tá? A demanda química de oxigênio é um parâmetro que é bastante importante, principalmente nas estações de tratamento também, né? Então, nós trabalhamos com os reagentes e ela precisa passar por um período de digestão, né, que é um aquecimento da amostra para poder concluir a leitura. Então, junto com o fotômetro, a gente trabalha também com um reator, que é para
fazer esse aquecimento, né, que serve para acelerar a reação, para a gente conseguir concluir a leitura, tá? A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, a gente consegue fazer via medidores de oxigênio dissolvido, tá? Nós temos instrumentos que vêm com um cálculo já programado, né? E a DBO é aquela análise que a gente tem que aguardar os 5 dias para concluir, né? É bastante comum nós vermos DBO 520, né? Que quer dizer a demanda bioquímica de oxigênio em 5 dias a 20 graus. E então o instrumento já vem com um cálculo, então a gente mede o oxigênio dissolvido inicial e armazena. Aí depois dos 5 dias a gente volta lá e mede novamente o oxigênio dissolvido, né? Após esse período que é chamado período de incubação. E aí ele mesmo já nos calcula a DBO ali da nossa amostra, tá? É muito comum as pessoas questionarem, mas não existe um equipamento que me dê a DBO instantaneamente, né? Eu preciso necessariamente aguardar os 5 dias? E sim, tá? Porque isso não é uma limitação do instrumento, é uma limitação do parâmetro, né? Porque é demanda bioquímica, ou seja, nós temos micro-organismos ali e a gente precisa medir o quanto eles vão conseguir oxidar a matéria orgânica que tem ali presente, né? Então, é o tempo dos micro-organismos conseguirem desenvolver o papel deles ali, tá? Não é uma limitação de instrumentação, nesse caso específico dessa metodologia, tá? Então, os demais parâmetros, né, fora condutividade, oxigênio e pH, acabam sendo feitos via fotometria, tá? E ainda aqui, sobre a parte de plano de amostragem, né, os responsáveis por SA e SAC devem elaborar anualmente e submeter para análise da autoridade municipal o plano de amostragem de cada sistema e solução, respeitando os planos mínimos de amostragem. E em todas as amostras coletadas para as análises bacteriológicas, devem ser efetuadas a medição de cor e turbidez e residual desinfectante, tá? A cor, até legal conversar sobre isso com vocês. A cor também é uma leitura que é feita via fotometria, tá? Nesse caso, como a gente quer analisar a cor da nossa água, não existe reagente para análise de cor, tá? Diferentemente do cloro, por exemplo, né? Que a gente adiciona um reagente para ficar colorido. Na cor, a gente só lê a nossa amostra diretamente, tá? E no tópico anterior, nós vimos aqui cor verdadeira e cor aparente existe também, tá? Essa norma nos diz aqui a cor verdadeira, tá? São duas análises distintas, mas que a gente consegue fazer no mesmo instrumento, tá? A única diferença entre elas é que uma a gente precisa filtrar para remover a turbidez da amostra e a outra a gente já lê direto no instrumento sem precisar fazer nenhum pré-tratamento, nada na amostra, tá? Essa é a diferença entre cor verdadeira e aparente, tá? Então, assim, até nos nossos manuais dos nossos próprios instrumentos, caso vocês já tenham visto, existe essa distinção entre essas duas análises, tá? Então, a diferença entre elas é uma filtração, porque uma leva em consideração a amostra bruta e na outra a gente precisa fazer a filtração, tá? E aí aqui, então, nós temos algumas imagens, né, daqueles anexos fisicoquímicos que constam na norma, tá? Então, aqui é a parte de turbidez, tá? E a própria norma já nos indica qual deve ser a periodicidade de cada tipo de análise, tá? Então, por exemplo, aqui na turbidez, existem amostras que têm que ser diárias, outras semanais. Então, tudo isso é necessário
que nós, né, que a gente se baseie nessa frequência para seguir certinho, tá? E aqui, para a gente explicar um pouquinho melhor aquela questão do cloro, tá? Para vocês entenderem. Na portaria existe uma tabela, essa daqui a gente só pegou as informações principais, né? Reorganizamos, porque a portaria tem muito mais informação sobre isso, tá? Mas é o tempo de contato mínimo que a nossa água tem que ter com o cloro para ter uma desinfecção satisfatória, tá? Então, aqui a gente vai relacionar a quantidade de cloro com o pH da nossa água para ver quanto tempo ela teria que ficar em contato com o cloro para ter uma boa desinfecção, tá? Então, aqui o cloro residual livre e o pH estão com essas setinhas verdes porque são parâmetros que nós conseguimos medir com os nossos instrumentos, tá? E se vocês observarem, aqui quanto menor o pH, menor é o tempo necessário, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aqui ó, a concentração de cloro em 0,1, no pH 6, a gente precisa aguardar 62 minutos para uma desinfecção satisfatória. Agora, se o pH for 9, a gente tem que aguardar um tempo maior, tá? O porquê disso, tá? Porque é o seguinte, normalmente a gente adiciona hipoclorito na água, né, para fazer a desinfecção. É um dos químicos mais comuns utilizados, né? Só que quando a gente coloca ele na água, esse hipoclorito, ele entra em equilíbrio com o ácido hipocloroso, tá? Então, fica acontecendo essa reação que vocês estão visualizando aqui, né, em azul, embaixo da imagem, ela é justamente esse equilíbrio, tá? Então, aqui é o hipoclorito e aqui é o ácido hipocloroso. Então, ele fica nesse vai e volta o tempo inteiro, tá? Só que, dependendo do pH da amostra, um lado pode ser mais favorecido do que o outro, tá? Então, quando a gente observa aqui, ó, né, esse gráfico, esse eixo aqui é o do pH. Quando a gente tem um pH de 6, por exemplo, ó, o nosso hipoclorito é praticamente todo convertido em ácido hipocloroso, tá? Agora, se o pH é 9, ele está todo deslocado para cá, ó, praticamente. Ele tem quase só hipoclorito, tá? E o que acontece? O poder de desinfecção do ácido hipocloroso é bem maior do que do hipoclorito, tá? Então, é por isso que a gente observa esse comportamento aqui. Por quê? Porque quando o pH é 6, eu tenho muito mais ácido hipocloroso, que é bem mais eficiente. Então, ele consegue agir bem mais rápido do que se eu tenho só hipoclorito, tá? Então, essa tabela é só para vocês terem uma noção de que é por conta desse equilíbrio que acontece, tá? Por isso que depende do pH, para a gente saber o poder de desinfecção, tá? E uma observação importante, quando a gente faz o controle de cloro, né, uma análise de cloro com o fotômetro, normalmente os métodos mais comuns utilizados são o DPD e esse da ortotodolidina, tá? Mas eles não diferenciam se eu tenho ácido hipocloroso ou hipoclorito. Ele simplesmente mede e te dá o valor do cloro, tá? Então, isso aqui é só para alertá-los. E ter uma concentração alta de cloro não necessariamente quer dizer que nós tenhamos um alto poder de desinfecção, tá? Isso vai depender do pH, depende de outros parâmetros também, não é só simplesmente ler o cloro, tá? E aí, aqui para a gente entender aquela questão de cloro livre, cloro combinado, nós vimos, tá? Quando a gente adiciona o cloro, a intenção é que ele oxide a matéria orgânica
né, mate os micro-organismos e nos deixe ali com um potencial ainda para oxidar, né? Por isso que a gente diz que ele faz a desinfecção da água, certo? Então, nesse trecho do A para o B, é quando a gente está adicionando cloro e ele está ali fazendo essa ação de matar os micro-organismos, né? De realmente oxidar toda a matéria ali presente, tá? Aí quando ele começa a subir, é quando a gente começa a ter a formação dos compostos nitrogenados, que muitas vezes nós chamamos de cloraminas, tá? E aí ele vai adicionando até que essas cloraminas começam a ser oxidadas também, tá? Nesse trecho, o cloro com esses compostos nitrogenados, nessas cloraminas, é o que a gente chama de cloro combinado, então, certo? Porque é um cloro que já está reagido, ele está ali presente, só que ele já foi consumido e está ali já com os compostos nitrogenados, tá? E aí, quando a gente continua adicionando, essa cloramina vai ser oxidada até que vai começar a sobrar cloro. Então, o cloro está ali disponível para caso apareça alguma coisa que ele precise oxidar, certo? Então, esse cloro disponível a partir desse ponto C é o que a gente chama de cloro residual livre, porque ele está ali disponível para conseguir atuar como desinfectante, tá certo? Então, na Hana, nós temos instrumentos que medem cloro total e o cloro livre, tá? Então, quando a gente quer determinar esse cloro combinado, a gente tem que medir os dois e o cloro combinado é a diferença entre eles, né? Porque se ele não está livre, ele está combinado. Então, quando a gente mede o total e o livre, subtrai, a gente tem o combinado. E é nessa parte das cloraminas, certo? Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aí, seguindo então com o anexo 9, que tem mais parâmetros, né, físico-químicos aqui. E todos esses que estão destacados em verde é o que a Hana tem instrumentação para conseguir medir, tá? Então, normalmente é via fotometria, ou nós temos também algumas opções com eletrodo de íon seletivo, né, que são eletrodos específicos para medir aquele determinado íon, né? Então, aqui, por exemplo, o níquel, o nitrato e o nitrito, né, que a gente tem que fazer aquela relação, esses a gente tem métodos de fotometria, né, daquele que eu comentei que a gente tem um reagente específico e adiciona para ele colorir a amostra, tá? O cloro livre, né, que nós acabamos de conversar. E aqui, diversos outros parâmetros, tá? Então, todos esses que estão destacados, nós temos instrumentos, tá? Os sólidos dissolvidos totais, eles normalmente são calculados a partir da leitura de condutividade, tá? Então, é via sonda que essa determinação é feita. O resto dureza total, ferro, o próprio alumínio, né? Nós temos métodos de fotometria, tá? Para fazer essa determinação, tá? Alumínio também existem metodologias de titulação para determinar, tá? E aí a turbidez é utilizando aqueles turbidímetros que nós vimos lá no início, tá? E aí, então, como vocês viram, nós temos aí uma variedade de instrumentos, né, para conseguir fazer essas determinações. Nós temos medidores de bolso, como é o caso dos checkers, né, que são mais simples, tá? E até medidores de bancada, que aí já tem mais funções, nos permite até armazenar os dados para ter a rastreabilidade, né? Tudo certinho. Então, todos esses parâmetros aí que vocês viram que estavam destacados, a gente consegue atender, tá? E aqui apresentar para vocês, como vocês viram, a parte do cloro é bastante comentada, né? E é bastante importante.
para a desinfecção e para o controle, né? E o cloro é volátil, então a gente pode começar a perder ao longo do tempo. Por isso a gente precisa sempre monitorar, mesmo que a nossa água esteja ali num reservatório, né? E a gente meça agora e dê ok, isso não significa que a gente não precise ficar em constante cuidado ali com essa água, né? Com a dosagem do cloro. Então, nós temos um instrumento que é esse que vocês estão vendo, que é o PCA. Ele é um analisador e controlador de cloro em linha. Então, se nós temos, por exemplo, um reservatório de água, a gente consegue instalar esse instrumento lá e ele fica monitorando. A gente consegue configurar a leitura de 3 em 3 minutos, né, ou até 90 minutos de intervalo entre cada uma delas. E aí, se em algum determinado momento ele detectar que a leitura está abaixo do previsto, ele adiciona o cloro para a gente e faz essa dosagem automática, né? Então, por exemplo, lá na portaria a gente viu no início que o mínimo de cloro livre é 0,2 ppm. Então, eu posso informar o instrumento, falar, ó, se baixar de 0,2, adiciona cloro. Então, ele vai ficar monitorando e faz esse controle de forma automatizada para a gente, tá? Então, é um equipamento bastante completo, ele tem saídas analógicas para comunicação com o processo, né? Se eventualmente tiver um CLP, alguma coisa, um processo mais elaborado, ele tem a comunicação, ele vai armazenando os dados, tá? E existem modelos em que a gente consegue fazer o controle do pH e ORP, que é o potencial redox, né? Também, tá? Então, aqui, só para vocês visualizarem, né? Esse vermelho e amarelo são os sensores de pH e ORP, tá? E ele faz a leitura do cloro via fotometria. É o mesmo princípio do checker, dos fotômetros de bancada que nós vimos, tá? Então, essas duas garrafas são os reagentes que vão dar justamente a coloração para a água, né? E aí ele tem aqui uma bombinha que vai adicionando automaticamente esse reagente para cá. E aqui é a célula de medição. Então, a nossa água vai estar aqui dentro, ele adiciona o reagente e faz a leitura, tá? Então, é assim que ele funciona. É o mesmo princípio dos instrumentos de bancada ou portáteis que nós vimos, tá? Mas ele tem toda essa comunicação, tá? E aí aqui, então, coloquei para vocês um exemplo do medidor multiparâmetro, né? Como tinha comentado, ele tem diversos tipos de metodologias de qualidade da água, então, nitrogênio, fósforo total, DQO, dureza, ferro, cloro, todos esses parâmetros a gente consegue fazer nesse instrumento, tá? Com os reagentes que a Hana já fornece para cada uma dessas metodologias, tá? Nós temos também um espectrofotômetro que é o IRIS, que é o HI801, o código dele. Ele vem com todos esses parâmetros também que o 83399 tem, só que o IRIS é aberto, ou seja, a gente consegue adicionar mais curvas de usuário. Então, se existe algum outro parâmetro, né, por exemplo, alguma que não tem essa curva inserida já, a gente consegue inserir e montar a curva de calibração no próprio instrumento, tá? Esse 83399 não permite. Nele a gente analisa só esses métodos que já vêm instalados, tá? E aí aqui uma última imagem final, né, para vocês conseguirem visualizar. Então, os checkers são esses menores, e aí a gente tem a linha 97 e um fotômetro, então, mais completo, tá? Bom, pessoal, então, basicamente era isso que eu tinha separado aqui para passar para vocês hoje, tá? E eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que vocês fizeram. Bom, vamos lá. O Daniel perguntou:
Se a água de um aquário estiver turva, pode afetar no resultado do teste? Então, Daniel, sim, tá? Esses métodos, quando a gente trata dos fotômetros, a cor e a turbidez da amostra são, sim, parâmetros que interferem, né? Porque como a gente adiciona um reagente para a amostra ficar colorida, e é isso que o instrumento mede, isso pode interferir sim, tá? Agora, se a gente está trabalhando com eletrodos de íon seletivo, ou para medir, por exemplo, pH, condutividade, OD, esses métodos potenciométricos não interferem, tá? Então, para fotometria, sim, mas para os outros, não, tá? A Patrícia perguntou, o que diferencia o equipamento EPA ou ISO? Então, Patrícia, normalmente são questões relacionadas à metodologia em si, tá? Então, por exemplo, no caso dos turbidímetros, né, que foi quando nós falamos sobre isso. O turbidímetro que segue a norma ISO, ele tem como fonte de luz uma lâmpada infravermelho e o detector tem que estar a uma angulação específica da cubeta, tá? O que segue a EPA, ele tem uma lâmpada de tungstênio e o detector está em outra posição. Então, são detalhes, assim, referentes à metodologia em si, tá? De construção do instrumento, de análise, aos parâmetros que cada uma dessas normas prevê, tá? Mas, então, nos turbidímetros, basicamente, né, de forma bem grosseira, eu consigo te pontuar essas diferenças, tá? A lâmpada é diferente e os ângulos de detecção também são diferentes. O Daniel pergunta, esse aparelho de ferro, ele também serve em água salgada? Então, Daniel, a Hanna tem uma linha específica para aquário salgado, que é a Marine Line, tá? E para ferro nós não temos. A gente tem para cálcio, nitrato, fosfato, tem vários outros parâmetros, mas para ferro não, tá? Toda vez que não é especificado, se não tiver lá Marine Line para água salgada, é para água doce o método, tá? E a gente não recomenda ficar misturando esses reagentes, né? Fazer na amostra que não é especificada, porque cada curva é feita com base na amostra que vai ser lida, né? Então, o sal, ele costuma ser um interferente complicado. Então, esses que são para água marinha, ele já tem nos reagentes, na curva, tudo certinho para remover essa interferência, tá? Então, ferro, água salgada, até o momento a gente não tem nenhum instrumento, tá? Deixa eu ver aqui. Então, a Leniara nos perguntou: existe diferença de resultado entre o uso de reagente líquido e pó de DPD para determinação de cloro livre e total? Então, Leniara, o que acontece, tá? Nós temos os dois tipos de reagentes e, normalmente, eles têm equipamentos específicos. Tem alguns equipamentos que vêm com reagente em pó e tem outros em que a gente pode utilizar o reagente líquido, tá? O método é o mesmo, só que a curva do instrumento é montada com um ou outro reagente, tá? Então, a gente recomenda, né, o correto é a gente sempre utilizar o reagente específico para cada instrumento que você estiver utilizando, tá? Porque assim a gente garante que a gente está utilizando o próprio reagente em que foi feita a curva, tá? E aí a gente está trabalhando da forma correta, tá? E nós temos aqui bastantes clientes perguntam se existe outra metodologia que possa acelerar essa análise em questão de DBO e DQO. O Luiz fez esse comentário.
E sim, eu até comentei, né, da questão da DBO, porque é uma pergunta muito frequente, né? E assim, vai muito da necessidade de cada laboratório, né? Se vocês validarem algum método em um tempo menor, né? Mas assim, as normas previstas, né, pelo menos da DBO, é essa de 5 dias mesmo, né? Que a gente vê é a mais comum. Aí é por conta ali do desenvolvimento dos micro-organismos mesmo, tá? O Jorge perguntou: para fazer a análise de DBO, eu uso respirômetro. O 9894 substitui? Então, Jorge, o 9894, ele é um medidor que faz oxigênio dissolvido, tá? Mas ele não tem aquele cálculo da DBO instalado, sabe? Os medidores que nós temos para DBO, normalmente são instrumentos que só medem oxigênio, tá? Então, existe o 98198, ele é um oxímetro óptico, tá? E o 98193 também é um medidor portátil, com a sonda de membrana, que faz essa leitura de DBO. E nós temos uma linha de bancada, tá? Tem o código, por exemplo, 6421, que é um medidor de oxigênio de bancada, que também já tem o cálculo da DBO programada nele, tá? E é mais interessante utilizar dessa forma porque normalmente as sondas já encaixam na garrafa de DBO, né? Esse 9894, como ele é um multiparâmetro, ele tem uma sonda diferente, então você não conseguiria utilizar dessa forma, tá? A Kelly perguntou sobre aparelhos de pH. Então, Kelly, nós temos medidores de pH de bolso, né, testers mais simples, até medidores de bancada, são mais robustos, né? Então, você pode, no nosso site, se você entrar lá, você vai conseguir ver toda a nossa linha, tá? Ou também você pode me mandar um e-mail, né, nesse e-mail aqui que vocês estão visualizando, e me contando um pouquinho mais sobre a sua aplicação, qual é a sua necessidade, e aí eu posso te indicar o código mais que melhor vai atender, tá bom? Porque nós temos diversos modelos. E a Pamela está perguntando quais equipamentos vocês possuem para análise de fluoreto. Então, Pamela, nós temos para fluoreto principalmente checkers, né? Que são aqueles menores por fotometria, e aí existe a mesma metodologia nos instrumentos de bancada, tá? O fluoreto é o HI729, o faixa baixa, tá? E nós temos também eletrodo de íon seletivo para fluoreto, tá? Então tem aí essas duas opções de metodologias para trabalhar, tá? O José Mário, a Hanna tem algum aparelho para medição de agrotóxicos na água? Então, José, não, tá? Basicamente, pensando na portaria, né, que existe também a parte de agrotóxicos, esses parâmetros que nós mostramos aqui são os que a gente atende, tá? E, eventualmente, se houver algum método fotométrico que seja na faixa do visível, né? A gente consegue colocar no íris, naquele espectro que eu comentei com vocês, tá? Mas, no mais, um método já pré-determinado, assim, com reagentes, né? Tudo certinho, a gente não tem, tá? Bom, pessoal, então, nós temos bastante perguntas aqui ainda, né? Mas o nosso tempo já está encerrando. E só para. Foi até uma pergunta aqui que surgiu e eu acho muito interessante passar para vocês, é que nós estaremos na Feira Analítica e também na FENASAM neste ano, né? Então, quem puder ir lá nos visitar,
vão lá, porque aí esses instrumentos vão estar lá expostos, aí vocês têm oportunidade de mexer e já conhecer eventualmente, né, quem não conhece, tá? Então fica esse convite aí para que vocês venham nos visitar por lá, tá? A Feira Analítica acontece agora no final de setembro, né, e a FENASAM é em outubro, tá? Aqui tem o meu contato, o meu e-mail, e podem ficar à vontade para me escrever por lá, né? Caso vocês tenham alguma dúvida adicional, ou se quiserem alguma indicação de instrumento, alguma coisa nesse sentido, podem me escrever, né? Falando um pouquinho mais sobre a aplicação de vocês, que aí a gente consegue conversar com mais calma, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, espero que tenha contribuído aí com vocês e até a próxima.